De volta na programação da TV Mar, agora vamos falar de esportes aqui nesta edição do programa Canal Esportes. Por meia hora nós vamos trazer as principais notícias e os assuntos que ganharam repercussão em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo, também dentro dessas 24 horas. Em um momento, ritmo acelerado da Série B. Daqui a pouco você vai poder acompanhar como anda a preparação do CRB para o jogo desta noite contra o Vila Nova. O Diogo Silva vai conversar com a gente. No CSA, a preparação é para enfrentar a Tombense. Giovani e Gabriel são os nossos convidados. Daqui a pouco eles falaram com a imprensa e eles vão também, nesse momento de participação na entrevista coletiva, ter seu espaço aqui no programa. Vamos falar do acesso do Cruzeiro, que ontem venceu, atropelou o Vasco da Gama e está de volta após quase 3 anos na Série B. Está de volta à primeira divisão do futebol nacional, com 8 rodadas, 7 rodadas de antecipação, uma grande campanha do Cruzeiro, na SAF que tem Ronaldo Fenômeno e muitos outros nomes também que tem história no Cruzeiro e que passaram a escrever também com caras novas, mais um capítulo nessa história vitoriosa do Cruzeiro que sobrou nesta Série B. Tudo isso a partir de agora no mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o meu, seu, nosso Canal Esportes. Estamos ao vivo aqui no portal gazetaweb.com, também acompanhando a nossa programação com tudo em alta definição, tá certo? Quero abraçar toda a equipe técnica, o pessoal na retaguarda e como nós já anunciávamos, o Cruzeiro ontem venceu, atropelou o Vasco da Gama em um clima de muita festa no Mineirão. Só precisava de uma vitória para confirmar seu retorno para a primeira divisão de maneira fantástica, pelo que o Cruzeiro apresentou na Série B. Ontem, a equipe que teve um bom desempenho jogando em casa, o time de Minas Gerais, voltou a vencer mais jogos nesta Série B, derrotando o Vasco, um clássico do futebol brasileiro, que hoje tem 2 equipes que vivem realidade da Série B, mas o Cruzeiro dando um até logo para a Série B, voltando para a Série A no próximo ano. Vamos dar uma olhada então como foi o jogo, trazendo os detalhes, os gols da vitória do Cruzeiro, de volta à primeira divisão do futebol nacional. Tá de olho na turma que se agarra no bailinho da grande área, cada um pegando um. Vem o escanteio cobrado, Rafael Cabral. A bola é com o Boza pro Thiago Rodrigues. Bota meio na fogueira ali pro Paulo Vitor. Conseguiu se virar. Acha na frente o Eguinaldo. Lá vai o garoto Eguinaldo. Passa pela marcação. Raniel tá pelo meio. Andrei Santos vai chegando. São 4 do Vasco, 3 do Cruzeiro. Eguinaldo tenta bater. A bola explode na defesa. Briga o Rafael Cabral. Eguinaldo reclama que foi derrubado, hein? Mas a arbitragem tá marcando. Esse é o Stênio. Ganha da marcação. Lá vai o garoto Stênio. Chegou na linha de fundo. Tocou para trás. Tira Anderson Conceição. Aí o Eguinaldo busca a bola na defesa. Tenta a transição. Se enrolou. Bateu de fora. Cruzeiro, olha o Eguinaldo, tentou sair, deu o bote, o Felipe Machado bateu, parecia uma bola tranquila, o Thiago Rodrigues tentou rebater com o pé e a bola foi morrer dentro do gol. É de Felipe Machado, é do Cruzeiro. Bruno Rodrigues ou Brock, quem pega essa? Aí o Bruno Rodrigues bateu na trave, voltou, Machado de cabeça, salva a defesa do Vasco. Corta por cima o Liu Yuri. Wesley, olha o lançamento na frente com o Bruno Rodrigues, está diante do goleiro, pode marcar, tocou pro Edu, pro gol! Gol! Do alto você vê a jogada. A bola vai sobrar pro Wesley Gasolina. Olha que bola que ele achou pro Bruno Rodrigues. Correu nas costas da marcação. O Edu, centroavante, se apresentou, se ofereceu do outro lado. Escola pro gol. E o Cruzeiro tá ampliando, tá fazendo 2-0. É de Edu, artilheiro da temporada. É do Cruzeiro. Do Bruno Rodrigues pro Edu. Escorando pro gol. Um lateral que tenta chegar à frente, mas também fisicamente ele cai muito no segundo tempo. Vamos ver. Andrei recebeu diante do gol e arriscou. Cruzeiro retoma com o Felipe Machado, com o Brock. Lança na frente com o Luvanor. Toca para trás. Cipriano. Gingou na frente do Andrei. Conseguiu o cruzamento. Luvanor limpou. Bateu. Gol! A área levantou a torcida de novo. Jogada do Cipriano. Luvanor domina. Gira. Ela
comemorar matematicamente a volta, embora o placar já deixe isso claro. O Cruzeiro está voltando para a divisão principal. Luvanor, Daniel Júnior arriscou de fora da área, a bola subiu. A grande verdade é que Neto Moura, alagoano, também de Atalaia, que faz parte desse elenco do Cruzeiro, tem razões de sobra também para poder nos orgulhar, né? Um alagoano que vai aí agora com a ideia, a meta do Cruzeiro muito próximo de conquistar o título da competição. O acesso já foi confirmado, né? Com essa vitória sobre o Vasco da Gama pelo placar de 3-0. E você acompanhou várias oportunidades desperdiçadas pelo Cruzeiro, bola na trave, ou seja, massacrou o Vasco da Gama, o Cruzeiro mostrando essa superioridade na competição, tá certo? O Vasco que agora vai para um jogo decisivo na semana que vem com Londrina, porque perdeu e pode ser alcançado em pontos pela equipe paranaense. O detalhe é que o Vasco tem vantagem em relação a número de vitórias e saldo de gols na competição. Se o Londrina vence a Ponte Preta, nesse jogo que está marcado para esta sexta-feira, amanhã, né, o Londrina encosta no Vasco. Só que na próxima quinta-feira os dois se enfrentam no Rio de Janeiro. Aí você já viu, né? O bicho vai pegar. O Vasco aí com um risco muito sério de ficar fora, né, desse G4 e permanecer na Série B no ano que vem. Né? A briga do acesso está muito mais realmente agora com Bahia, com o próprio Grêmio, muito próximo de confirmar a classificação, e o Vasco correndo por fora, travando aí o duelo com Londrina, né, para ver quem vai ser o quarto colocado na classificação geral. Falando de classificação geral, vamos dar uma olhada então como ficou depois dessa situação em que o Cruzeiro confirmou esse retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro em pontos, para você entender como na classificação de momento foi importante para o Cruzeiro o fato da equipe ter alcançado esses pontos necessários. Com a classificação na tela, vamos colocar aqui para o telespectador essa classificação de momento da Série B. Pode soltar na tela, vamos lá. Classificação de momento 50, ali a Série A, tá? Aí é a Série A. Vamos mudar para a Série B. Série B é a classificação de momento da Série B do Campeonato Brasileiro, tabelas nacionais, Campeonato Brasileiro da Série B. Isso. Vamos lá. Trazendo exatamente a classificação de momento. Cruzeiro 68 pontos. 15 pontos, né? 15 pontos em relação ao Grêmio, que também tem os mesmos 31 jogos, né? O Bahia tem 51. O Cruzeiro hoje tem uma vantagem de 17 pontos para o Bahia. Muitos pontos, né, gente, na frente. Que campanha do Cruzeiro, né? E para o Vasco tem 20 pontos de diferença. O que acontece? Por que o Cruzeiro atingiu essa classificação? Porque o Cruzeiro não vai sair, pela pior que seja a campanha da equipe daqui para frente, ele não sai mais do G4. Ele não sai. O título da competição também está muito perto de confirmar. Na próxima rodada, acredito, daqui a 1 ou 2 rodadas, o Cruzeiro já confirma matematicamente o título da Série B. Aí vai ficar, só de lazer na competição. Vai realizar alguns treinos de luxo, os jogos, né? E essa situação ainda envolve o Vasco, que tem 48 pontos, o Londrina tem 45, tá? Aqui o que eu falava, né? Só que o Londrina ainda vai jogar e o Vasco já jogou. O Londrina tem 30 jogos e o Vasco já fez 31. Então, o Londrina pode chegar aos 48 pontos, igualar ao Vasco, mas o saldo de gols do Vasco hoje é melhor do que da equipe do Londrina. Então, por essa razão, o Vasco não sai do G4, a não ser que o Londrina vença a Ponte Preta e vença muito bem amanhã à noite, às 9h30, no Estádio do Café. O CRB joga hoje à noite com o Vila Nova, tem 40 pontos. O detalhe é que o CRB, para entrar nesse bolo aqui, numa briga com o Sport, o CRB precisa vencer o Vila e torcer por uma sequência aí de fatores, né? Principalmente na questão da Ponte Preta, que joga contra o Londrina, e o Ituano, que vai também, nessa situação, enfrentar no sábado o Brusque. Se o Ituano vence, o CRB não alcança. Se o CRB tem que... Claro, o CRB vencendo o Vila Nova, né? É essa a situação. Mas o jogo será esta noite, às 9h30, Vila Nova e CRB, o Vila que vem fazendo nesta segunda fase uma bela campanha, perdeu apenas um jogo, se você pegar aqui o desempenho do Vila Nova nos últimos jogos dessa segunda fase. O Vila Nova só perdeu um jogo, hoje está fora da zona de rebaixamento, é o 16º colocado com 34 pontos. Por vista do que já foi, chegou a ser lanterna várias rodadas da competição. O Vila Nova hoje, 16º colocado com 2 pontos de vantagem em relação ao CSA. Se o Vila Nova vence o CRB hoje à noite, o Vila Nova faz 37 pontos. E aí deixa o Guarani com 35, o CSA com 32. Mas, Iderlan, se o CSA vencer a Tombense, não vai ficar com 35 pontos? Vai. Só que não passa a equipe do Guarani, porque tem vitórias a menos.
tem 6 vitórias, passaria a ter 7, e a equipe do Guarani, que já jogou, tem 8 vitórias. Então, por ter mais vitórias, a equipe de Campinas teria vantagem. Então, se o Vila Nova vencer o CRB hoje, independentemente do que aconteça contra a Tombense, o CSA não vai sair da zona de rebaixamento. Vai encerrar essa rodada na zona de rebaixamento. Mas tudo vai depender do resultado desta noite. A sequência de jogos, o Bahia joga com o Operário no sábado, no domingo Criciúma e Chapecoense e na segunda-feira CSA e Tombense às 8 da noite no estádio Rei Pelé. Vamos então falando do CRB, do jogo desta noite contra o Vila Nova. O goleiro Diogo Silva conversou com a imprensa e fez questão de dizer quais os desafios e no que o CRB precisa ter atenção para a partida dessa noite lá em Goiânia, no Oba, para poder enfrentar a equipe do Vila Nova nessa 31ª rodada da Série B. Parabéns, né, a todo regatiano, né, todos aqueles envolvidos que não pouparam esforço para que hoje o clube está aí completando mais um ano de vida e eu sou muito grato a Deus e agradeço aos envolvidos por eu poder fazer parte um pouquinho dessa história, né, de 110 anos, eu poder participar de 2 temporadas, ou seja, 2 anos. E se for a vontade de Deus, que não seja 4, seja 5, 6 ou mais aí, em nome de Jesus. Olha, a situação normal, né, tranquilo, porque até mesmo quando eu fiz os 2 gols de pênalti lá, eu já frisei bem, o primeiro batedor é o Anselmo, e quando o Anselmo não estiver, aí sim eu sou a primeira opção, e no jogo estava o Anselmo, a primeira opção é ele. Se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro, todos os pênaltis que nós tivemos, o Anselmo converteu. E isso acontece com todo mundo, né? Não tem como fugir disso. Trabalhamos, treinamos para que não aconteça, mas aconteceu e infelizmente foi num momento crucial que eu, talvez se nós saíssemos ali na frente, poderíamos estar hoje comemorando um bom resultado. E quem viu o placar lá, né, o resultado final do jogo, mas não assistiu o jogo, não viu quantas finalizações nós tivemos na partida, mas não foi o nosso dia, né? Quis o Senhor que dessa vez a bola não entrasse, mas a gente saiu triste, chateado por causa do resultado, mas não podemos reclamar da performance, né? Que criamos muito, mas infelizmente a bola não entrou. Com certeza, né? Nós já vínhamos no início do ano, né? No início da temporada, já sofrendo esse número alto de gol, e começou a Série B assim, né? Com certeza esses números estão meio altos pelo nosso início ruim de campeonato. E depois que foi a chegada do Daniel, no momento ali no início, no meu entendimento, ele priorizou um pouco a gente neutralizar, tomar menos gol para depois ganhando confiança e sair para jogar mais, e no início ali deu certo e tal, e agora voltamos a tomar assim mais gols assim, mas muitos falam assim, o sistema defensivo e tal, não é que eu estou defendendo, eu falo com os números, porque se você for analisar bem, muitos dos gols que nós tomamos foi um momento de bola parada. O momento de bola parada não é só a zaga, não é só os 2 zagueiros, não é só o goleiro, é o momento que está todo mundo dentro da área praticamente, né, para defender. Então dá para você ver que é a equipe toda, não é só um setor. E outros gols que nós tomamos foram em momentos que nós estávamos atacando, tipo bola parada para nós. Inclusive aconteceu nesse jogo do Cruzeiro, uma bola parada e tomamos um gol no contra-ataque. Então, ou seja, estava todo mundo junto ali também. E outros gols que nós tomamos foi em transição, coisa que a gente trabalha, o próprio professor pede, nós pedimos assim, essa consideração também para não dar esse tipo de jogada para o adversário, que é transição, quando a gente está no ataque, e aí com certeza a zaga fica mais vulnerável, entendeu? E mais velocista do que o nosso. Então, analisando bem assim, não tem como você julgar, é o setor defensivo, é o setor defensivo. Infelizmente é o grupo todo, mas nós vemos sempre trabalhando para poder diminuir, conseguimos diminuir, né? Eu sabe, a gente era o último,
E já estamos aí pelo menos uns degrauzinhos assim acima, não é para comemorar muito, mas já é alguma coisa, né? E se você ver, eu sou um dos goleiros líderes de defesa do campeonato. Talvez poderia estar pior, né? Mas graças a Deus não chegou a esse ponto. É um grande goleiro, de fato, Diogo Silva, mas ninguém fez uma campanha mais consistente nessa Série B, no meu ponto de vista, e que se tivesse que voltar como o melhor jogador da posição no gol nesta temporada, o goleiro Rafael Cabral do Cruzeiro. O cara pegou tudo nesta Série B. Grande goleiro, baita goleiro. Goleiro para um nível acima, é um goleiro de Série A que jogou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro. Nada que possa diminuir o trabalho que vem sendo feito pelo Diogo Silva. Volto a dizer, um grande goleiro, mas o Rafael Cabral sobrou na equipe do Cruzeiro. O Breno, goleiro do Grêmio, também é um goleiro muito bom, mas de todos eles aí, eu poderia dizer que o Rafael Cabral foi o melhor. Falando no CSA agora, que joga contra a Tombense na segunda-feira, o CSA que vai trabalhar durante todo o final de semana, né? Vai receber a Tombense na segunda-feira, às 8 da noite, aqui em Maceió. O retorno do jogador Gabriel acaba sendo importante nesse momento que o CSA precisa de vitórias para tentar sobreviver na Série B no próximo ano. Isso aí rendimento é treinamento, né? Precisamos treinar, criar situações dentro do campo para levar para o jogo e mostrar lá dentro do campo, né? Acho que os resultados já têm, de certa forma, melhorado, né? Acho que a gente tem perdeu um jogo aí nos últimos 6, mas precisamos render mais, com certeza, para ficar mais próximo das vitórias. Depende da forma que você vê, né? A questão das expulsões, você pega algumas expulsões, eu acho que não foram merecidas. A do Rickson não deveria expulsar nenhum dos dois, não teve nada demais. A do Carné não teve nem replay ali, para mim estava dentro da área. São coisas. A do Lourenço, um pisão, nem os caras do esporte souberam responder o que é que foi. Tem que ver a forma que foi expulso, né? Porque aí você gera um número grande de expulsões, realmente tem que abrir o olho, mas tem que ver como foram as expulsões, né? Tem que ver o que tem acontecido também, né? Qual o critério da arbitragem aí, porque tem algumas expulsões que, para mim, não deveria ter existido. Foi difícil para mim, fiquei um mês e pouco parado aí. Graças a Deus que foram poucos jogos, né? 5, né? Porque poderia ter sido pior para mim. Se pega uma sequência de jogo terça e sexta, poderia perder até 10 jogos. Às vezes a gente faz 8, 10 jogos no mês e aí ficaria bem mais complicado para mim. Eu tô feliz de poder estar voltando, né? Infelizmente tive essa pequena lesão aí que não foi muscular, mas me tirou, né? Articular faz parte do futebol, jogo de contato. Mas estou feliz, motivado, espero poder ajudar e para a gente sair dessa situação o mais rápido possível. É um desafio grande, só que eu estou bem confiante. Acho que ninguém precisa estar assim, né? Acho que a gente precisa aqui dentro estar focado nisso. Eu vejo pelos últimos resultados, acho que dos 12 pontos dentro de casa conquistamos 10, né? É uma pontuação boa. E temos agora 4 jogos em 5 dentro de casa e isso dá uma esperança grande para a gente. Eu acho que a gente tem time para render e vencer os jogos. Não tem nenhum bicho-papão na Série B que chegue e você fale, é impossível ganhar desse time. Então a gente tem 4 jogos de 5 em casa e o torcedor tem apoiado bastante. Eu tenho visto nos jogos, tenho ido lá no estádio e dos últimos 12 pontos ganhamos 10. Eu acho que se a gente ganha também 10 pontos dos próximos 12 dentro de casa, dá um norte muito bom para a gente. A gente ainda tem mais outro jogo em casa ainda para definir nossa situação. Não é fácil, claro que não é fácil, mas eu estou bem confiante e feliz também por estar voltando. A gente perde ritmo de jogo, né? A gente está treinando agora para voltar melhor. A decisão, todo jogo é decisão. Se você encarar o primeiro jogo do campeonato como decisão, como tem que ser encarado, talvez a gente não estivesse nessa situação, né? Todo jogo é decisivo, o jogo de segunda também é decisivo, só que a gente olhando por um lado bom, se a gente vence o jogo, já traz mais time para perto, né? O Novo Horizontino perdeu ontem. Quem olhar pelo lado que quiser olhar para o lado ruim, o Guarani ganhou. Pelo lado bom, o Novo Horizontino perdeu. Você tem 2 ali, se você ganha, você está próximo, você atrai mais 2 para a briga. E ver dessa forma e ganhar nosso jogo. A gente não tem que estar preocupado com os resultados dos outros. Eu acho que a gente vencendo os nossos, a gente tem totais condições de sair. Com treinamento, no dia a dia, conhecendo. O Roberto é um cara mais vertical, não é um cara de tanta construção, é um jogo mais vertical e já venceu muito na carreira também. E a gente já jogou treinadores que buscam construir de trás, treinadores que são mais verticais. Se adequar, estava bem no jogo contra o Vasco, infelizmente tive a pancada ali e saí.
mas não é difícil não se adaptar não. Ele é um cara de fácil convívio e temos tudo para dar certo. Ficar fora é sempre ruim, né? Eu não estou acostumado a ficar fora. Infelizmente, fiquei esse tempo aí. Mas a transição é mais tomada de decisão, né? A gente tem que tomar melhores decisões quando tem a bola ali. Isso é questão de treinamento, de concentração. Não é só o Gabriel, todo jogador ali tem capacidade para fazer. Cuidar melhor agora dos detalhes. Quando tiver essa transição, procurar matar. Longe, muito longe disso de ter sido proposital, nunca. É um cara que joga de forma forte, mas sempre na bola. É um contato de jogo. Eu cheguei um pouco antes dele na bola, toquei, ele travou no carrinho, o pé travou, faz parte do jogo. Tá defendendo dele, eu tô defendendo o meu, não posso tirar o pé nem ele. Infelizmente ali para mim foi ruim, mas a gente conversou sim. O Igor é um grande amigo que todos aqui gostam, né? É um cara sensacional, é um grande amigo que a gente tem e de forma alguma foi proposital do jogo. Para mim foi ruim, né? Para mim seria menos tempo, né? Do que foi. Infelizmente teve um edema ósseo, né? Que aí complica um pouco mais, você tem que tirar o impacto. Eu me senti até bem assim, mas se fosse para o campo iria doer bastante. Aí é melhor você zerar esse edema, senão pode ter complicações, até caso tenha até fratura, que o doutor falou, né? Mas achei que seria menos tempo, né? E foi bastante, foi um mês e pouco agora já. Tô me sentindo bem, tô bem confiante, tô na retomada aí, espero poder ajudar, junto com meus companheiros aí, terminar o ano de forma digna. Claro que não vai terminar o ano da forma que a gente quer, né? Que mesmo a gente livrando, com fé em Deus vamos livrar, mas não é a forma que a gente esperava no início do ano, mas é o que se desenhou e a gente tem que fazer da melhor forma para entregar ao torcedor, o clube, pelo menos onde a gente pegou. São decisões, né? As decisões elas puxam mais, a carga emocional envolvida ela é muito grande. Você acaba um jogo muito mais cansado do que realmente nos jogos normais, né? A decisão ela puxa um pouco mais. Só que eu acho que são jogadores que estão acostumados, né? A gente tem jogadores aqui que estão acostumados a esse tipo de situação, jogos decisivos, seja para brigar por título, seja para contra a zona. Então, é se apegar nisso e se apegar ao nosso torcedor, que tem nos apoiado aí bastante aí nos jogos, para a gente sair juntos dessa. A responsabilidade ela é grande, eu acho que a responsabilidade ela é grande sempre, né? Quando você defende um grande clube, uma grande camisa, torcida apaixonada, a sua responsabilidade eu acho que não tem como aumentar, é grande sempre. Mas eu fico feliz, porque se você faz falta, você mostra ao torcedor que você trabalha bastante, com seriedade, respeitando a camisa. Os momentos bons ou ruins eu sempre procurei respeitar a instituição. E fico feliz por estar voltando já. Assumo a responsabilidade, sou um dos responsáveis pelo time jogar bem. Eu sei que se eu estiver num momento bom eu vou ajudar bastante. E para isso que eu estou me preparando, estou confiante, espero que te dê sequência agora aí para entregar a equipe. E o CRB encerrou a preparação ontem para enfrentar o Vila Nova na noite de hoje, na sequência da 31ª rodada da Série B. Vamos dar uma olhada nessas imagens divulgadas aí pela assessoria de imprensa do clube. Foi realizada em Goiânia, né? Essa atividade final do CRB ontem à tarde para o jogo desta noite com o Vila Nova. CRB que precisa da vitória para poder tentar pelo menos manter as possibilidades de chegada no G4, porém acho muito difícil isso. Mas o mais importante para o CRB neste momento é o fato da equipe ter que se manter dentro do processo realmente de disputa para a permanência na competição. Claudinei, volante do CRB, conhecido como Pitbull do Galo, também falou com a imprensa. Falou também das responsabilidades que precisa ter dentro de campo para vencer esse jogo esta noite. É uma data importante, né, para o clube, para a história. Eu sei que desde quando eu cheguei aqui eu sabia já o tamanho do CRB e agora chegando mais essa data, eu fico feliz de fazer parte dessa história, né? Já estão completando mais de 4 anos, quase 5 anos já. Então fico feliz de chegar essa data e estar aqui presente. Infelizmente os números não são bons, né? Mas nós sabemos que a defesa, não só a parte defensiva ali, mas tem que começar pela frente também, né? Eu acho que é um todo. A gente tem trabalhado bastante, né, para diminuir esses números. O jogo passado a gente enfrentou uma melhor equipe, né, do campeonato, mas nós tivemos várias oportunidades de ter feito gol, mas com certeza a gente vai melhorar esses números. A gente sabe que os times que estão embaixo, eles estão brigando, né? É uma briga intensa ali, então com certeza os caras já vêm com
o alerta ligado, então a intensidade do jogo com certeza vai ser grande, a luta. A gente tem acompanhado os jogos sempre bem acirrados, a vontade sempre à mostra das equipes que estão brigando. Então, para a gente, o mais importante é igualar essa vontade. Nós sabemos que a gente está perto de alcançar o número, né, desejado, mas tem que entrar sempre ligado, porque senão a gente pode ser surpreendido. Cara, acho que cada jogo tem uma história, né, mas esse número, né, de gols sofridos foi complicado, mas nós sabemos que nós tivemos bastante oportunidade no último jogo e falando propriamente desse jogo, fez falta pra gente, principalmente por um time de qualidade. Você vê que se for olhar os números de finalização, os nossos foram bem maiores, então eu acho que falando propriamente do jogo, eu acho que é fazer esses gols que faz falta, ainda mais nessa rodada tão decisiva, no campeonato tão equilibrado. Cara, faltam 8 jogos e é sempre entrar em cada jogo e dar o melhor, né? A gente quer terminar o campeonato, como você está falando, né? Se não for possível o acesso, terminar na melhor colocação. A gente sabe que desde a chegada do Daniel ele pegou o time bem embaixo, para você ter noção do tanto que a gente evoluiu com ele. Lógico que a gente precisa ainda, mas a evolução foi bastante vista por todos, né? Então a gente vai tentar terminar a melhor colocação possível. Então, como você disse, né? Ele pegou, o CRB só tinha 4 pontos. Se for olhar hoje friamente, assim, a campanha dele foi bastante vitoriosa, né? Até aqui. Lógico que teve alguns momentos que a gente teve mais equilíbrio durante a competição. Nós tivemos uma sequência boa, né? Invicta, mas infelizmente nós não conseguimos talvez emplacar uma sequência de vitórias, né? Tem muito tempo que o CRB não consegue ganhar 3 vezes seguidas e isso também faz diferença no campeonato de pontos corridos. Mas sem dúvida, qualquer ponto perdido, seja dentro de casa ou fora, faz falta. Mas principalmente no campeonato de pontos corridos, dentro de casa faz bastante diferença. Se você for olhar o Sampaio Corrêa, é uma das melhores campanhas dentro de casa. E fora de casa eles não estavam ganhando, mas nós conseguimos arrancar pontos fora de casa, infelizmente estava deixando a desejar dentro de casa. E eu acho que é encontrar um equilíbrio para poder fazer uma boa campanha. Assim nós vamos encerrando esta edição do Canal Esportes. Amanhã estaremos juntos, né, em novo encontro a partir de 11 da manhã. Você fica agora com os melhores momentos da vitória do Cruzeiro. De volta à primeira divisão. Parabéns ao torcedor da Raposa por esse retorno à primeira divisão do futebol nacional. Até amanhã. No bailinho da grande área, cada um pegando um. Vem o escanteio cobrado, Rafael Cabral. A bola é com o Boza pro Thiago Rodrigues. Bota meio na fogueira ali pro Paulo Vitor. Conseguiu se virar. Acha na frente o Eguinaldo. Lá vai o garoto Eguinaldo. Passa pela marcação. Raniel tá pelo meio. Andrei Santos vai chegando. São 4 do Vasco, 3 do Cruzeiro. Eguinaldo tenta bater. A bola explode na defesa. Briga o Rafael Cabral. Eguinaldo reclama que foi derrubado, hein? Mas a arbitragem tá marcando. Esse é o Stênio. Ganha da marcação. Lá vai o garoto Stênio. Chegou na linha de fundo. Tocou para trás. Tira Anderson Conceição. Aí o Eguinaldo busca a bola na defesa, tenta a transição, se enrolou, bateu de fora! Gol! Cruzeiro! Olha o Eguinaldo, tentou sair, deu o bote. O Felipe Machado bateu, parecia uma bola tranquila. O Thiago Rodrigues tentou rebater com o pé e a bola foi morrer dentro do gol. É de Felipe Machado, é do Cruzeiro. Bruno Rodrigues ou Brock? Quem pega essa? Aí o Bruno Rodrigues bateu na trave, voltou, Machado de cabeça, salva a defesa do Vasco. Corta por cima o Yuri. Wesley, olha o lançamento na frente com o Bruno Rodrigues, está diante do goleiro, pode marcar, tocou pro Edu, pro gol! Gol! Do alto você vê a jogada. A bola vai sobrar pro Wesley Gasolina. Olha que bola que ele achou pro Bruno Rodrigues. Correu nas costas da marcação. O Edu, centroavante, se apresentou, se ofereceu do outro lado. Escora pro gol. E o Cruzeiro tá ampliando, tá fazendo 2-0. É de Edu, artilheiro da temporada. É do Cruzeiro. Do Bruno Rodrigues pro Edu. Escorando pro gol.
um lateral que tenta chegar à frente, mas também fisicamente ele cai muito no segundo tempo. Vamos ver. Andrei recebeu diante do gol e arriscou. Cruzeiro retoma com o Felipe Machado, com o Brock. Lança na frente com o Luvanor. Toca para trás. Cipriano. Gingou na frente do Andrei. Conseguiu o cruzamento. Luvanor limpou. Bateu. Gol! Levantou a torcida de novo. Jogada do Cipriano. Luvanor domina. Gira. Ela toca no Bosa. Mata de novo o goleiro Thiago Rodrigues. 1, 2, 3 para o Cruzeiro. O Cruzeiro subiu. Comemorar matematicamente a volta, embora o placar já deixe isso claro. O Cruzeiro está voltando para a divisão principal. Luvanor. Daniel Júnior arriscou de fora da área, a bola subiu.